Imagine por um momento que você está mergulhando nas águas cristalinas do Mediterrâneo, quando, de repente, suas mãos tocam algo sólido. Não é uma rocha, não é um coral, é uma parede de pedra perfeitamente construída. Você olha ao redor e percebe que está flutuando sobre uma rua pavimentada, com casas de ambos os lados, como se fosse um bairro comum de qualquer cidade. Exceto que essa cidade está a 12 metros de profundidade, completamente submersa há mais de 1000 anos. Bem-vindos ao mundo dos cemitérios subaquáticos, onde civilizações inteiras e navios majestosos repousam eternamente no fundo dos oceanos, guardando segredos que desafiam nossa compreensão da história. Hoje, vamos mergulhar literalmente nas profundezas dos mares para descobrir essas cidades fantasmas e frotas perdidas que transformaram o leito oceânico no maior museu do mundo. Você está pronto para uma jornada que vai mudar completamente sua perspectiva sobre o que realmente se esconde nas profundezas dos nossos oceanos? Então respire fundo, porque vamos descer juntos para explorar esses misteriosos cemitérios subaquáticos. A Atlântida egípcia. Herakleion. A cidade que o mar engoliu. Nossa primeira parada nesta jornada subaquática nos leva ao Egito, onde uma descoberta arqueológica revolucionou nossa compreensão da história antiga. Estamos falando de Herakleion, também conhecida como Tonis pelos egípcios, uma cidade que por mais de 1000 anos existiu apenas nas páginas de textos antigos, sendo considerada por muitos como uma lenda. Mas em 2000, o arqueólogo marinho francês Franck Godil fez uma descoberta que deixou o mundo científico de queixo caído. A apenas 6,5 quilômetros da costa de Alexandria, a 12 metros de profundidade, ele encontrou os restos perfeitamente preservados de uma das cidades mais importantes do Egito Antigo. Herakleion não era uma cidade qualquer. Era o principal porto de entrada do Egito, o lugar onde todos os navios estrangeiros eram obrigados a parar antes de seguir viagem pelo Nilo. Imagine uma Nova York da antiguidade, um centro cosmopolita onde culturas se misturavam, onde o comércio fervilhava e onde a riqueza fluía como as águas do grande rio. A cidade era construída em torno de um templo colossal dedicado ao deus Amon-Gereb, e suas ruas eram cortadas por canais navegáveis que conectavam diferentes distritos. Era uma Veneza egípcia, onde barcos deslizavam entre palácios e templos, carregando mercadorias preciosas de todo o mundo conhecido. O que realmente impressiona os arqueólogos é o estado de conservação da cidade. Estátuas colossais de faraós e deuses, algumas com mais de 5 metros de altura, foram encontradas intactas. Moedas de ouro, joias, âncoras de navios e até mesmo cestas de frutas com mais de 2500 anos foram descobertas em perfeito estado de conservação. Mas como uma cidade tão próspera simplesmente desapareceu? A resposta está na própria geografia do delta do Nilo. A cidade foi construída sobre um solo instável, formado por sedimentos do rio. Terremotos, tsunamis e o gradual afundamento do terreno fizeram com que Herakleion fosse lentamente engolida pelas águas do Mediterrâneo ao longo dos séculos 7 e 8. Se Herakleion era a Nova York da antiguidade, Port Royal era definitivamente a Las Vegas do século 17. Localizada na Jamaica, essa cidade portuária tinha uma reputação que ecoava por todos os mares do Caribe. Era conhecida como a cidade mais perversa e pecaminosa do mundo. Port Royal era o paraíso dos piratas, corsários e aventureiros de toda espécie. Suas tavernas nunca fechavam, o rum corria solto, e as ruas fervilhavam com marinheiros gastando fortunas roubadas em alto mar. Era o lugar onde os famosos piratas como Henry Morgan estabeleceram sua base de operações. A cidade cresceu de forma explosiva, tornando-se uma das mais ricas e populosas do Novo Mundo. Seus portos recebiam navios de todas as nacionalidades, e suas casas comerciais negociavam desde especiarias orientais até escravos africanos. Era um caldeirão cultural onde ingleses, espanhóis,
franceses, africanos e nativos americanos conviviam em uma mistura única e turbulenta. Mas toda essa prosperidade construída sobre pilhagem tinha um preço a pagar. Em 7 de junho de 1692, às 11h43 da manhã, a natureza cobrou sua conta de forma devastadora. Um terremoto catastrófico, seguido por um tsunami, literalmente engoliu 2/3 da cidade em questão de minutos. O que aconteceu naquele dia foi descrito por testemunhas como algo apocalíptico. O chão se abriu como se fosse areia movediça, engolindo casas inteiras com seus habitantes. O mar avançou terra adentro como uma parede líquida, arrastando tudo em seu caminho. Em menos de 20 minutos, a cidade mais rica do Caribe havia se tornado um cemitério subaquático. Mais de 2.000 pessoas morreram naquele dia. Para muitos na época, o desastre foi visto como um castigo divino pela vida dissoluta que se levava em Port Royal. Hoje, os restos da antiga Port Royal jazem no fundo da Baía de Kingston, preservados pela areia e pelo lodo. Uma das descobertas mais impressionantes foi um relógio de bolso parado exatamente às 11h43, o momento preciso em que a cidade foi engolida pelas águas. É como se o tempo tivesse literalmente parado para Port Royal, preservando para sempre aquele momento fatídico da história. Nossa jornada pelos cemitérios subaquáticos agora nos leva à Grécia, para uma descoberta que reescreveu os livros de história da humanidade. Na Baía de Vatica, no sudeste do Peloponeso, encontra-se Pavlopetri, considerada a cidade submersa mais antiga do mundo, com impressionantes 5.000 anos de idade. Descoberta em 1967, Pavlopetri é anterior às pirâmides do Egito e contemporânea de Stonehenge. Mas o que torna essa cidade verdadeiramente extraordinária não é apenas sua idade, mas sim seu estado de preservação e seu planejamento urbano surpreendentemente avançado. Pavlopetri não era uma simples vila de pescadores. Era uma cidade planejada, com ruas organizadas em um padrão quase geométrico, praças públicas, complexos residenciais de 2 andares e até mesmo um sistema de drenagem. É como se os urbanistas modernos tivessem viajado no tempo para projetar uma cidade da Idade do Bronze. A cidade se estendia por uma área de aproximadamente 9 acres e abrigava entre 500 e 2.000 habitantes. Suas casas eram construídas com pedras cuidadosamente cortadas e encaixadas, algumas com múltiplos cômodos e pátios internos. As ruas eram pavimentadas e largas o suficiente para permitir o trânsito de carroças e animais de carga. A cidade estava posicionada em uma rota comercial crucial entre a Grécia continental e Creta, controlando o tráfego marítimo em uma das regiões mais importantes do Mediterrâneo antigo. Era como um posto de pedágio da antiguidade, onde navios paravam para reabastecer, comercializar e pagar taxas. Os arqueólogos encontraram evidências de que Pavlopetri era um centro de produção de cerâmica e metalurgia. Era uma Manchester da Idade do Bronze, um centro industrial que exportava seus produtos para todo o Mediterrâneo. Ao largo da costa de Israel, a apenas 400 metros da praia de Atlit, encontra-se um dos sítios arqueológicos subaquáticos mais importantes do mundo, Atlit Yam. Com 9.000 anos de idade, Atlit Yam é anterior à agricultura organizada, às primeiras cidades conhecidas e até mesmo à invenção da roda. O que torna Atlit Yam verdadeiramente extraordinário é seu estado de preservação. O ambiente anaeróbico do fundo do mar preservou materiais orgânicos que normalmente se decomporiam. Madeira, sementes, ossos e até mesmo fezes humanas fossilizadas foram encontradas intactas, oferecendo informações detalhadas sobre a dieta, a saúde e o estilo de vida desses povos antigos. O assentamento se estendia por uma área de aproximadamente 40.000 metros quadrados e abrigava entre 200 e 300 habitantes. Atlit Yam possuía um poço de água doce de 7 metros de profundidade, revestido com pedras cuidadosamente arranjadas.
Era uma obra de engenharia impressionante para a época. Uma das descobertas mais intrigantes foi um círculo de pedras megalíticas, similar a Stonehenge, mas muito mais antigo. 7 pedras de calcário, cada uma pesando até 600 quilos, foram arranjadas em um semicírculo perfeito. No centro do círculo, os arqueólogos encontraram uma fonte de água doce, sugerindo que o local tinha significado ritual. Uma descoberta particularmente tocante foi um cemitério com 65 esqueletos, incluindo adultos, crianças e bebês. Os corpos foram enterrados em posição fetal, acompanhados de oferendas como joias de osso, ferramentas de pedra e recipientes de cerâmica. É uma evidência comovente de que esses povos antigos já possuíam conceitos complexos sobre morte e rituais funerários. No fundo do Mar Negro, a mais de 2.000 metros de profundidade, encontra-se uma frota fantasma de embarcações que navegaram essas águas ao longo de mais de 2.500 anos de história. O Mar Negro é único no mundo devido às suas condições anaeróbicas. Abaixo de 200 metros de profundidade, não há oxigênio dissolvido na água, criando um ambiente onde a decomposição praticamente não ocorre. Em 2016, uma expedição internacional fez descobertas que deixaram o mundo científico boquiaberto. Usando veículos subaquáticos operados remotamente, eles mapearam o fundo do Mar Negro e encontraram mais de 60 navios naufragados, alguns com mais de 2.400 anos de idade. O navio mais antigo da coleção é uma embarcação mercante grega do século V a.C., contemporânea de Péricles e da construção do Partenon. O que impressiona não é apenas sua idade, mas sim seu estado de preservação. O mastro principal ainda está de pé. As cordas estão intactas, e até mesmo detalhes decorativos da popa permanecem visíveis. Outro achado extraordinário foi um navio bizantino do século IX, completo com sua carga de ânforas de vinho. As ânforas ainda estavam organizadas no porão exatamente como foram carregadas há mais de 1000 anos. É como se a tripulação tivesse simplesmente desaparecido, deixando o navio congelado no tempo. Cada navio conta uma história diferente. Há navios mercantes carregados com ânforas de azeite e vinho, embarcações de guerra com seus canhões ainda apontados para o inimigo e pequenos barcos de pesca que nunca mais voltaram para casa. É um museu subaquático que abrange milênios de história marítima. Nossa exploração dos cemitérios subaquáticos não estaria completa sem mencionar um dos naufrágios mais importantes da arqueologia, o navio de Antiquítera. Descoberto em 1900 por pescadores de esponjas gregos, este naufrágio romano do século I a.C. revolucionou nossa compreensão da tecnologia antiga. O navio estava carregado com uma das coleções mais impressionantes de arte e tecnologia da antiguidade já descobertas. Estátuas de bronze e mármore, joias de ouro, moedas e centenas de ânforas de vinho foram recuperadas do fundo do mar. Mas a descoberta mais extraordinária foi o mecanismo de Antiquitera, considerado o primeiro computador analógico da história. Este dispositivo complexo, com mais de 30 engrenagens de bronze, era capaz de calcular as posições do Sol, da Lua e dos planetas conhecidos com precisão impressionante. Era uma tecnologia tão avançada que nada similar seria criado novamente até o século XVIII. Enquanto exploramos esses cemitérios subaquáticos conhecidos, é importante lembrar que eles representam apenas uma fração do que realmente existe no fundo dos oceanos. Estima-se que existam mais de 3 milhões de naufrágios espalhados pelos oceanos do mundo, a maioria ainda não descoberta. Cada ano, novas tecnologias nos permitem explorar regiões cada vez mais profundas e remotas dos oceanos. Sonares de alta resolução, veículos subaquáticos autônomos e robôs de mergulho profundo estão revelando segredos que permaneceram ocultos por milênios. No Ártico, o derretimento do gelo está revelando navios da expedição perdida de Sir John Franklin, que desapareceu em 1845, enquanto procurava a passagem do Noroeste.
Esses navios, preservados pelo gelo por mais de 170 anos, estão oferecendo pistas sobre um dos maiores mistérios da exploração polar. Nossa jornada pelos cemitérios subaquáticos também nos leva aos campos de batalha submersos da Segunda Guerra Mundial. Nos oceanos do mundo inteiro, milhares de navios de guerra, submarinos e embarcações mercantes repousam no fundo do mar, testemunhas silenciosas do conflito mais devastador da história humana. No Pacífico, a Lagoa de Truk, atual Chuuk, nas Ilhas Caroline, abriga um dos cemitérios navais mais impressionantes da guerra. Em fevereiro de 1944, a Operação Hailstone da Marinha Americana afundou mais de 60 navios japoneses em apenas 2 dias. Hoje, essa frota fantasma forma um dos melhores locais de mergulho em naufrágios do mundo. Os navios de Truk são cápsulas do tempo da Segunda Guerra Mundial. Aviões Zero ainda estão presos nos porões dos porta-aviões. Tanques e caminhões permanecem amarrados nos convéses dos navios de transporte, e munições de todos os tipos estão espalhadas pelo fundo da lagoa. É um museu subaquático da guerra que oferece uma perspectiva única sobre o conflito no Pacífico. No Atlântico, o cemitério de navios é ainda mais vasto. Só na costa leste dos Estados Unidos, mais de 5.000 embarcações foram afundadas por submarinos alemães durante a guerra. Esses navios formam um corredor subaquático de destroços que se estende do Canadá à Flórida. Cada naufrágio conta uma história humana. O SS Andrea Doria, afundado em 1956 após colidir com outro navio, levou consigo 46 vidas e milhões de dólares em obras de arte. O Lusitânia, torpedeado pelos alemães em 1915, mudou o curso da Primeira Guerra Mundial. O Bismarck, o orgulho da Marinha Alemã, jaz partido ao meio no fundo do Atlântico Norte. Nossa exploração dos cemitérios subaquáticos nos leva agora para uma criação humana única, o Neptune Memorial Reef, na Flórida. Este não é um cemitério tradicional criado por naufrágios ou desastres, mas sim o primeiro cemitério subaquático planejado do mundo. Localizado a 5 quilômetros da costa de Key Biscayne, o Neptune Memorial Reef é uma estrutura de concreto que replica uma cidade perdida da Atlântida. Ruas, praças, templos e até mesmo uma biblioteca subaquática foram construídos no fundo do mar para servir como local de descanso final para aqueles que amavam o oceano. O conceito é revolucionário. Em vez de serem enterradas em cemitérios tradicionais, as cinzas dos falecidos são misturadas ao concreto usado na construção do Recife. Dessa forma, as pessoas literalmente se tornam parte do ecossistema marinho, contribuindo para a criação de um habitat para a vida aquática. O projeto começou em 2007 e, quando concluído, cobrirá uma área de 65 hectares, tornando-se o maior recife artificial do mundo. Já abriga mais de 1.500 residentes e recebe centenas de visitantes subaquáticos todos os anos. É um conceito que está revolucionando nossa percepção sobre morte, memória e conservação ambiental. A exploração desses cemitérios subaquáticos só é possível graças aos avanços tecnológicos das últimas décadas. Equipamentos que antes eram exclusivos de grandes instituições científicas, agora estão ao alcance de arqueólogos e exploradores independentes. Os sonares de varredura lateral podem mapear o fundo do oceano com precisão centimétrica, revelando estruturas enterradas sob metros de sedimento. Os magnetômetros detectam anomalias metálicas que podem indicar a presença de navios ou artefatos. E os veículos subaquáticos operados remotamente permitem explorar profundidades que seriam impossíveis para mergulhadores humanos. Mas talvez a tecnologia mais revolucionária seja a fotogrametria subaquática, que permite criar modelos 3D precisos de sítios arqueológicos. Esses modelos digitais preservam os locais para as futuras gerações e permitem que pesquisadores do mundo inteiro estudem os achados sem precisar mergulhar fisicamente nos locais. A inteligência artificial também está revolucionando a arqueologia marinha.
Algoritmos de aprendizado de máquina podem analisar milhares de imagens de sonar e identificar padrões que indicam a presença de naufrágios ou estruturas artificiais. É como ter um arqueólogo robótico trabalhando 24 horas por dia. À medida que nossa tecnologia avança e nossa compreensão dos oceanos se aprofunda, os cemitérios subaquáticos estão se tornando mais do que apenas locais de interesse arqueológico. Eles estão se transformando em laboratórios de conservação, museus subaquáticos e até mesmo destinos turísticos sustentáveis. Muitos países estão desenvolvendo programas de turismo arqueológico subaquático, permitindo que mergulhadores recreativos visitem naufrágios históricos. Esses programas não apenas geram receita para comunidades costeiras, mas também aumentam a consciência sobre a importância da preservação do patrimônio marinho. Ao mesmo tempo, os cemitérios subaquáticos estão se tornando aliados inesperados na luta contra as mudanças climáticas. Os recifes artificiais criados por navios naufragados sequestram carbono da atmosfera e fornecem habitat para espécies marinhas que estão perdendo seus lares devido ao aquecimento dos oceanos. Além de sua importância científica e ambiental, os cemitérios subaquáticos nos ensinam lições profundas sobre a condição humana. Eles nos lembram da fragilidade de nossas civilizações diante das forças da natureza. Cidades que um dia foram centros de poder e riqueza agora jazem silenciosas no fundo do mar. Esses locais também nos mostram a universalidade da experiência humana. Seja em Herakleion, Port Royal, Pavlopetri ou Atlit-Yam, encontramos evidências das mesmas aspirações, medos e sonhos que movem a humanidade hoje. As pessoas que viveram nessas cidades amavam, trabalhavam, criavam famílias e sonhavam com o futuro, assim como nós. Os cemitérios subaquáticos também nos ensinam sobre resiliência e adaptação. Mesmo quando nossas criações são destruídas ou abandonadas, a vida encontra uma forma de prosperar. Os navios naufragados se tornam recifes. As cidades submersas se transformam em habitats marinhos. E o que um dia foi símbolo de tragédia se torna berço de nova vida. E assim chegamos ao final de nossa jornada extraordinária pelos cemitérios subaquáticos do mundo. Mergulhamos nas profundezas do Mediterrâneo para explorar Herakleion, a Atlântida egípcia que emergiu das páginas da história para a realidade arqueológica. Visitamos Port Royal, onde os piratas do Caribe encontraram seu destino final nas águas da Jamaica. Caminhamos pelas ruas de Pavlopetri, a cidade mais antiga submersa do mundo, e exploramos Atlit-Yam, onde nossos ancestrais neolíticos nos deixaram pistas sobre os primórdios da civilização. Navegamos pelos cemitérios de navios do Mar Negro, onde frotas inteiras repousam preservadas pelo tempo, e descobrimos como a tecnologia moderna está revelando segredos que permaneceram ocultos por milênios. Vimos como esses locais não são apenas museus subaquáticos, mas também laboratórios vivos de conservação e símbolos de esperança para o futuro dos nossos oceanos. Cada um desses cemitérios subaquáticos nos conta uma história diferente, mas todas compartilham uma mensagem comum. A história humana é muito mais rica, complexa e interconectada do que imaginávamos. Sob as ondas dos oceanos, aguardam descobertas que podem revolucionar nossa compreensão do passado e nos guiar para um futuro mais sustentável. Se esta jornada despertou sua curiosidade sobre os mistérios que se escondem nas profundezas dos oceanos, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no nosso canal para mais aventuras arqueológicas e descobertas históricas fascinantes. Temos muito mais para explorar juntos, desde civilizações perdidas até tecnologias antigas que desafiam nossa compreensão. Obrigado por mergulhar conosco nesta exploração dos cemitérios subaquáticos. Até a próxima aventura, e lembrem-se, os oceanos ainda guardam segredos que estão esperando para serem descobertos. Quem sabe você não será o próximo a fazer uma descoberta que mudará nossa compreensão da história? Tchau, pessoal, e bons mergulhos!